Muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Estamos começando Conexão ND desta noite de sexta-feira. A nossa convidada de hoje é Areta Duarte. Prazer ter você aqui. Gente, a Areta Duarte é a primeira mulher negra latino-americana a chegar ao topo do Everest. Ela está em Santa Catarina, lançando Da Sucata ao Everest, a saga de Areta Duarte. Você começou em setembro essa turnê, vai até janeiro. Que bom que você está passando por aqui. Muito boa noite, muito bem-vinda. Prazer enorme ter você aqui. Obrigada, Márcia. Prazer imenso meu. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo e, de fato, estou muito contente por passar por Santa Catarina para apresentar esse livro que é bastante inspirador, que conta um pouco dessa minha jornada da sucata ao Everest e, mais que tudo, conta a minha história de vida. Eu costumo dizer que a Areta que eu sou hoje tem um passado, tem descendentes, tem antepassados e é tudo muito especial. Quem é a Areta Duarte, então? Legal. Eu sou empreendedora socioambiental, montanhista, conheci o montanhismo já na vida adulta, durante a faculdade de Educação Física. E eu diria que a montanha me ensinou a mulher empoderada que eu sou, a mulher que pode sonhar, a mulher que pode realizar. Hoje eu sou apaixonada por montanha, por pessoas, por transformação social e ambiental. Você começou a lançar o livro agora em setembro, você vai até janeiro, você vai passar por 13 locais diferentes, é isso? É verdade. São 13 encontros. Isso mesmo. O que está mais fácil, subir o Everest ou fazer essa maratona de lançamento? Sensacional. É isso mesmo, está previsto passar por praticamente todas as regiões do Brasil. A gente não está prevendo ainda o norte do país, mas daqui a pouco pode ser que a gente consiga. E, de fato, passar por todas as cidades tem sido um desafio para garantir a agenda, mas está sendo muito prazeroso também. A oportunidade de interagir, de trocar ideias em cada um desses encontros tem sido muito especial. Contar essa história e perceber que as pessoas têm sido inspiradas e, mais que tudo, eu também absorver o que as pessoas percebem nessa minha realização tem sido muito rico. Até começar esse lançamento, você já fez 65 palestras, já falou para mais de 47 mil pessoas. E o que você sente de retorno? Como é que está sendo o trabalho? Porque você leva essa questão da conscientização ambiental, você leva toda essa tua trajetória, essa luta que você está empreendendo pelo Brasil e pelo mundo. E você está tendo retorno? Esperado? Te surpreende? Eu confesso que nem imaginava, Márcia. Eu não imaginava que me tornaria palestrante, que eu poderia contar essa minha história para tanta gente. São muitas pessoas tendo sido impactadas, porque é a história de uma mulher negra que nasceu e vive na periferia até hoje. Eu moro exatamente na cidade de Campinas, no bairro Jardim Capivari. No mesmo lugar de sempre? No mesmo lugar de sempre, filha de nordestinos, meus pais são pernambucanos. E eu não entendia, eu não sabia, não imaginava que a minha história, de algum modo, pudesse inspirar pessoas. Eu percebo, por exemplo, que durante a pandemia, que foi quando iniciou o meu projeto Da Sucata ao Everest, pessoas me mandavam depoimentos, me escreviam, me ligavam, dizendo: Areta, você está se tornando um exemplo para mim. Eu estou me sentindo também no direito de sonhar, também estou me sentindo em condição de realizar. Por mais adverso que seja o nosso contexto, a gente pode seguir em frente, tentar dar o próximo passo e também perceber que pessoas muitas vezes não conseguem ter as suas conquistas, suas realizações por conta de uma falta de estrutura. Mas a gente vem batalhando para que todo mundo entenda que nós somos corresponsáveis pelo sucesso e pela mudança que a gente quer no mundo. Então tem sido muito especial ministrar essas palestras e conversar com tanta gente em tantos lugares. Como é que foi aqui em Florianópolis, que você lançou na quarta-feira aqui? Isso mesmo. Foi bem bacana, superou as expectativas. A gente tem tido um processo de inscrições e o número de inscritos era 1 e o número de presentes foi superado. Foi muito interessante, pessoas ali, algumas conheciam minha história, outras nunca tinham ouvido falar, mas quando a gente contou como é que surgiu esse projeto de escalar o Everest, como é que eu trilhei a jornada para conseguir o investimento financeiro, que era altíssimo, as pessoas entendem: poxa, nada pode nos parar. A gente tem potencial de ir longe e podemos ir em prol não somente de uma conquista individual, mas com certeza coletiva. A nossa realização sempre gera exemplos, sempre inspira mais pessoas. Eu tenho aqui as fotos do livro, momentos que você fez com o livro. Vamos botar a produção, Gabi, coloca na tela, por favor. Porque o livro foi escrito por 2 jornalistas, uma mulher e um homem. Isso mesmo. Eu tenho aqui os nomes deles. Isso mesmo, Rodrigo Grilo e a Débora Rubim. E tá aí, ó. Tá chegando, deixa eu ver aqui, ó. Mas, obviamente, como é uma biografia, você estava com eles em contato direto. O tempo todo. Quanto tempo de trabalho até o livro estar lançado? Legal. O livro só aconteceu por conta de um desejo meu, realmente, pessoal. Eu entendia que era uma história que precisava chegar
a mais pessoas, que poderia inspirar muita gente. Eu comecei a acionar o Rodrigo Grilo antes de eu ir para o Everest, dizendo, Rodrigo, eu queria tanto escrever a minha história. E aí, quando eu retornei, me reorganizando ali do ponto de vista de agenda e financeira, retornei o contato com o Rodrigo, ele convidou a Débora Rubim, colega de trabalho deles, e juntos eles escreveram em 4 meses. Eles entrevistaram a mim, alguns familiares e alguns amigos. Então, esse livro realmente foi feito em tempo recorde, eu diria, em 4 meses, e conseguimos lançar já em setembro desse ano, de 2022. E a ideia é que, de fato, possa inspirar e encontrar novas aretinhas aí no percurso. Como é que você virou montanhista? Legal, Márcia. Você sabe que eu só conheci esse esporte na vida adulta. Eu ingressei à faculdade de Educação Física em 2004. Eu escolhi esse curso, inclusive, porque eu queria gerar transformação social. Eu acreditava que os esportes seriam o meu instrumento para gerar essa transformação, principalmente nas comunidades, que é o lugar de onde eu vim. Na periferia é um lugar que eu conheço muito bem. Só que no segundo ano de faculdade eu assisti a uma palestra sobre escalada, sobre trekking. E ali eu fiquei muito empolgada, me parecia um esporte incrível de conexão com a natureza. Aparentemente os envolvidos não teriam competição entre eles. Então Pelo contrário, né? Tem muita cooperação, né? Cooperação e uma busca de autossuperação. Eu achei maravilhosa essa possibilidade. E a forma que eu encontrei de viabilizar a minha prática foi trabalhando. É muito caro, é um esporte que exige alto investimento logístico, roupas, cursos, formas de aperfeiçoamento, mas o trabalho, a oportunidade de trabalho, eu ingressei uma operadora de montanhismo lá na cidade de Campinas, comecei como vendedora, depois passei a ser assistente de guia, hoje eu sou guia de alta montanha, guia de montanhas acima de 3.000 metros, e por conta do trabalho eu realmente busquei a especialização nessa área. E aí, chegar no Everest sempre foi um sonho? No momento que você começou a conhecer esse meio? Não mesmo, porque até quando eu conheci o montanhismo e comecei a praticar, tendo visitado 7 países por conta do trabalho, Venezuela, Equador, Nepal, Tanzânia, sempre que eu pensava em Everest, a mais alta montanha do planeta, eu associava a altíssimo investimento financeiro, a altíssima exigência técnica, física e emocional, e parecia que as pessoas que buscavam a escalada dessa montanha, parecia que estavam buscando status quo, estavam buscando um pódio. Era essa a impressão que eu tinha. E até um pouco preconceituosa. Pré-julgamento, pré-conceituosa, com certeza. E aí, tempos depois, mais ou menos em dezembro de 2019, eu cheguei a uma foto do arquivo pessoal de um colega de trabalho, o Carlos Santalena. Quando vi essa foto, eu falei, uau, que lugar lindo. Era a foto do Vale do Silêncio. É uma parte do Everest, está entre o campo 1 e o campo 2 dessa montanha. Eu achei lindo aquele lugar. E foi a primeira vez que ficou no meu imaginário, dezembro de 2019. Março de 2020, era para eu estar no Nepal, guiando 4 pessoas até o campo base, até 5.300. Nossa viagem foi cancelada e no mesmo dia eu determinei. Foi cancelada por conta da pandemia, fronteiras tinham sido fechadas. No mesmo dia eu determinei minha próxima ida ao Nepal, quero passar o campo base. Eu vou superar os 5.300 metros de altitude. Vou passar pelo campo 1, pelo campo 2, conhecer o Vale do Silêncio e quem sabe chegar no topo dessa montanha. Naquele dia foi a primeira vez que eu me imaginei escalando esse lugar. Você visualizou? Visualizei. Começou a realizar, né? Absolutamente. A partir do momento que a gente coloca na nossa mente, no nosso coração, a jornada já começa. Gente, ela se encantou por uma foto. Então eu vou fazer um encantamento com vocês com várias fotos. Produção, coloca na tela aqui. Essas fotos são maravilhosas. Já estou eu querendo escalar o Everest. Não dá, né? Dá sim, dá sim. Não vamos ver, tá, tô de onda. Deixa eu ver, produção, olha aí. Essa aí já é na expedição. É lindo esse lugar. Não, o reflexo no teu óculos ali é sensacional. Dá para voltar a foto anterior, Gabi, por favor? Peraí, volta aquela ali. Tá bem fechado. Olha isso, gente. Olha o reflexo maravilhoso. Do fotógrafo, né? Isso mesmo. Quem fez essa foto foi o Gabriel Tarso, também montanhista. Sensacional essa foto. Segue, Gabi, por favor. E aí já é no topo. Gente. Topo do Everest. E aí é o campo 4. Campo 4, Márcia, é até interessante observar como ele está cheio de resíduos, barracas quebradas, suplementos. É o único lugar no Everest que eu vi realmente muitos resíduos sendo deixados na montanha. Isso é um assunto seríssimo, né? Que a gente fala até menos do que deveria falar. Absolutamente. É seríssimo porque a gente tem que compreender que a responsabilidade pela preservação ambiental e pelo futuro é nossa. É né? nossa.
É nossa. Porque se está lá, porque alguém levou, né? Absolutamente. O campo 4, em especial, tem muitos resíduos deixados porque é o lugar onde as pessoas, os montanhenses, se sentem mais em perigo, inseguro, em perigo, em risco de vida realmente. Então, se a gente chega no campo 4, que já está a 8.000 metros e tem uma condição de vento muito intensa, ou altitude, ou a gente está mal, enfim, existe risco de morrer ali, a gente quer descer imediatamente, urgentemente, e a gente esquece tudo para trás, deixa tudo para trás. Mas, na minha opinião, não se justifica. Tudo que a gente produz, consome, carrega, tem que receber um destino adequado. Se a gente não tem condição de descer aquele material por nossa conta, nós devemos contratar uma equipe maior para que nos ajude com esses resíduos. Deixar ali significa que daqui a pouco, daqui no futuro próximo, não terá montanha para ser escalada. Terá lixo. Terá lixo. Era terrível. Então, é preocupante. E a cobrança existe? Existe fiscalização ou não? O que existe hoje para evitar esse tipo de situação? Perfeito. O governo nepalês tem uma cobrança muito intensa, pelo menos até o campo base, até 5.300. Agora, nos campos altos, que são 4, que está a 6.100 até 8.000 metros, realmente quem tem que estar cobrando, operando de maneira mais adequada são as empresas. São as agências que estão ali atuando. Infelizmente, algumas atuam de maneira muito adequada, outras não ainda. E não tem punição? Não tem punição. Deixou lá, ninguém sabe quem deixou, como deixou, por que deixou. Quer dizer, um dia vai ter punição, porque se vive disso, se é o business, se é o negócio dessa empresa, um dia esse negócio não vai funcionar e a própria empresa vai penar vai ter um resultado negativo, né? Tomara que o quanto antes, enquanto há tempo. Vamos colocar o vídeo? Vamos, produção. Tem um vídeo também, obviamente, né? Temos ela lá escalando. Deixa eu ver. Sensacional. Aonde que é essa parte? Aí já é entre os campos 1 e o campo... Ou melhor, campo base e campo 1 do Everest. Então, eu saí de 5.300 e estou indo para campo 1, que está a 6.100. A gente tem bastante dessa corda ao longo do percurso. Esse equipamento que eu estou usando na mão é o Jumar, é um equipamento que nos ajuda a fazer ascensão por corda. Você percebe que eu paro algumas vezes, é muito difícil se locomover nesse ambiente de altitude, o ar é rarefeito, é difícil absorver o oxigênio disponível. E aí nessa imagem já estou usando a suplementação de oxigênio. Pouquíssimas pessoas no mundo conseguem chegar ao topo dessa montanha, acima de 8.000 metros, sem a suplementação. É recomendado usar essa máscara a partir de 7.500, a partir do campo 3. Ao lado apareceu há pouco uma fila de montanhistas. Sim, e a fila nessa montanha e na maioria das montanhas acima de 8.000 metros, no caso dessa, é mais comum ainda, porque é uma montanha bastante comercial e a gente é dependente de uma janela de bom tempo para fazer ataque ao cume. Então, praticamente todo mundo está esperando a melhor condição climática para chegar ao topo da montanha. Por isso, a fila, todo mundo está subindo no mesmo dia. E a rota é uma só existe uma corda fixa. Não tem como a gente desviar, não tem como buscar outro caminho. O percurso é o mesmo. A gente caminha muito lentamente. Devem ser muito pesadas, né? Quantos quilos você carrega? Em média, um quilo e meio de equipamento no corpo. Na mochila deve ter mais aproximadamente 6 quilos, porque só de cilindro de oxigênio são 4 quilos, mais água, mais suplementação alimentar. É pesado, mas o mais difícil não é carregar o equipamento, o mais difícil é respirar nesse lugar. O ar rarefeito é difícil demais. Olha ali a minha luva descosturada. As luvas, os equipamentos vão se arrebentando aí ao longo do percurso. Tem muita rocha, tem muito lugar para a gente passar. Mas é de gratidão completa, Márcia. Eu estava contente demais de estar nesse lugar. Foi muito esforço necessário para eu estar aí. Tanto que trabalhei com reciclagem, né, para conseguir o dinheiro necessário. Difícil demais. Me sentia privilegiada de estar nesse lugar. É muito lindo, mas é apavorante também, por um lado, né? Por muitas vezes apavorante, especialmente quando a gente escuta avalanches caindo. Sim. Quando a gente percebe gretas à frente. Gretas são aqueles grandes buracos no meio da montanha. Há risco de cair em gretas. Cair em gretas é praticamente não sobreviver, porque gretas são buracos de extensão grande, no mínimo 2 metros de largura, e profundidade quase infinita. Cair nesse lugar é praticamente impossível sair vivo. Mas a gente tem realmente um sistema de gestão de segurança para que a gente volte para o nosso verdadeiro topo, para o nosso verdadeiro cume, que é a nossa casa. Olha aí, gente. É de perder o fôlego. Escalar o Everest, Márcia, exige da gente excelente condicionamento físico,
conhecimento técnico de escalada em rocha, em gelo e uma experiência emocional. É importante ter passado por algumas altas montanhas antes de tentar essa escalada. Eu ia perguntar do condicionamento físico, exatamente era a minha próxima pergunta. Questão de alimentação, sono, tudo isso você teve que se preocupar antes? Sim, Márcia. A gente, só de diferença de horário, né, de fuso, existe uma diferença grande. O Nepal está a 8 horas e 45 minutos à frente do Brasil. Então, tem o jet lag, a gente tem que chegar ali no Nepal e passar por um período de adaptação para o nosso corpo entender qual é o horário de dormir e qual é o horário de acordar. E quando a gente chega na montanha, tem mais dificuldade ainda, porque por conta do ar rarefeito, dificuldade de absorver o oxigênio que está no ar, a gente tem dificuldade até para dormir. Imagine a dificuldade para locomover, é muito intensa, é muito difícil. Mas a gente tem todo um processo preparatório. No meu caso, eu me preparei por 9 anos por conta do trabalho. No ano véspera da escalada, que foi de Isso foi em maio do ano passado, né? Em maio do ano passado, 2021, Tá. muito recente. O projeto começou em março de 2020, embarquei dia 1º de abril. Nesse período de quase 13 meses, eu treinava intensamente de segunda a sábado, pedalava, corria, nadava, tinha um acompanhamento com uma personal trainer que era a Jaqueline, minha amiga, voluntariamente ela me ajudava nesse processo. Tinha acompanhamento com nutricionista, porque eu perdi muito peso por conta do trabalho com a sucata e eu precisava ganhar peso para ir para o Everest. No Everest, a média de perda de gordura e de massa magra também é de 10 quilos. Então, eu precisava engordar para subir. Ah, agora eu quero ir. Já adorei essa ideia, tô brincando. E eu tinha dificuldade de ganhar o peso necessário porque o trabalho com a sucata era muito intenso. No entanto, a nutricionista me ajudou. Esse seu trabalho com a sucata, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, Legal, que é muito bacana legal, também. legal. Mas desculpa, conclui. Legal. Mas eu consegui fazer suplementação alimentar para minimamente manter o meu peso nesse trabalho de esforço pré-Everest. E lá eu consegui, de fato, garantir segurança. A gente não precisa se preocupar somente com um bom desempenho, mas principalmente com a segurança na montanha. Há risco de morte no Everest. A média de morte no Everest é de 8 por temporada. A temporada acontece de março a maio. Na minha temporada, morreram 4 pessoas. Não foi do meu grupo, não foi da minha expedição, mas há esse risco. Então, a gente tem que se preparar da melhor maneira possível para garantir segurança e retornar. Quanto tempo? Desde que começa até que chega ao topo, quanto tempo? É uma das expedições mais longas que existe. Eu levei 54 dias na montanha. E como é que dorme, como é que come, como é que vai no banheiro? Aí posso perguntar isso? Isso é uma curiosidade importante, porque de fato é um ambiente hostil, inóspito, diferente do conforto da nossa casa, do hotel. Completamente diferente. Exato. Basicamente, até o campo base, nós temos a possibilidade de dormir e utilizar banheiros em lodges, que parecem pousadas, mas o campo base, 5.300 em diante, são sempre barracas. Tem a barraca dormitório, no campo base nós dormimos sozinha naquela barraca. Nos campos altos nós temos a barraca que a gente compartilha com mais uma pessoa. No meu caso, eu compartilhava com a Daniela Ruas, que era outra montanhista brasileira que estava lá. Existe a barraca banheiro para a gente urinar, para a gente defecar, mas às vezes a gente não dá tempo de chegar no acampamento e utilizar essa barraca banheiro. Nós temos que fazer no meio do caminho. E é muito complicado. Às vezes a roupa. Tem que baixar. Existe um zíper naquele macacão amarelo. Existe um zíper atrás, na altura do nosso quadril. A gente abre esse zíper, fica de cócoras e faz ali no meio do caminho. E não congela o bumbum? É terrível. Fica gelado, tem que ser rapidinho. Gente! Ai, tem que ter muito preparo emocional. E desapego. E desapego. Não quero mais ir. Vocês estão vendo que eu já comecei querendo ir, depois eu não quero mais ir. Aí eu prefiro não ir, prefiro ouvir você contar essas histórias. Meu Deus, que coisa diferente. E a alimentação? A alimentação, eu diria que para o ambiente hostil que é excelente. Até o campo base nós tínhamos pensão completa, então café da manhã, almoço, jantar, massas, hambúrgueres, arroz. Tem o famoso prato asiático, que é o dalba, que é a base de arroz, lentilhas, batatas, um ovo frito ali. Agora, nos campos altos, passa a ser mais difícil produzir comida. A gente passa a comer a comida liofilizada. É como se fosse uma comida desidratada. A gente acrescenta uma água fervida ali, aquela água fica pronta. Quase um macarrão instantâneo. Olha... Gente, que delícia de conversa. Acabou um bloco, já acabou um bloco. Poxa vida, pois é. Vou rapidinho para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, porque eu quero saber mais curiosidades da expedição e quero falar do seu trabalho com sucata e desse trabalho lindo que você faz de levar a orientação para as escolas, inclusive
Na próxima semana você vai estar em cidades aqui de Santa Catarina, né? São Francisco do Sul, Penha, Navegantes, Perfeito. levando informação para as crianças, para os estudantes. Então o trabalho que você faz é muito importante. E a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Não sai daí não. Peraí, vamos ver. Tô louca pra ver mais coisa. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Hoje a gente está conversando com a Areta Duarte. Gente, essa mulher é a única brasileira, a única mulher negra latino-americana, a gente pode dizer isso, né? Isso mesmo, isso que mesmo. chegou no topo do Everest. Perfeito. No primeiro bloco a gente falou de curiosidades, mas eu deixei de fazer duas perguntas muito importantes que eu deixei de propósito para esse bloco aqui. Quando você chegou lá em cima, o que você pensou? Poxa. Bom, primeiro que chegar lá em cima foi muito adverso, porque esse trecho final, do campo 4 ao topo, foi o momento que eu tive meu maior problema dentro da expedição. Antes desse dia, eu já tinha tido edema pulmonar, dificuldade, insuficiência respiratória, fui medicada, fiquei dias de repouso no campo base. Depois eu tive queimadura de córnea, em que eu fiquei 2 dias no campo 2 com os olhos vendados, porque de fato... Isso tudo pelas condições do local? A radiação que batia na neve refletia no olho? Refletia no meu olho e realmente eu não conseguia enxergar, estava vermelho, ardente. Eu fiquei 2 dias com os olhos vendados no acampamento, mas o meu dia mais adverso foi o último dia de subida, esse dia que a gente chama de ataque ao cume. Saindo do campo 4, 8.000 metros, último acampamento, rumo ao topo, o meu guia saiu caminhando com muito frio. Ele esfregava as mãos, esfregava as pernas e dizia: Areta, está muito frio, está difícil demais. 2h30 depois que a gente saiu rumo ao topo, ele parou, olhou para mim e falou: Areta, a gente vai ter que voltar. A gente vai ter que voltar porque as minhas mãos estão congelando. Naquele momento eu entendi, acabou para mim. Ainda assim tentei negociar com o Passang, o nome dele é Passang Sherpa. Falei: Passang, me deixe sozinha, eu vou me guiar por essa corda fixa e você volta lá para o campo 4 para tentar se recuperar. Passang não autorizou, ele tinha muita responsabilidade sobre mim. Antes de começar a descer, me bateu um arrependimento, Márcia, porque eu pensei, eu estou preocupada com o meu cume, com a minha chegada. Ele está quase morrendo, com risco de congelar, e eu estou querendo subir. Eu fiquei arrependida, envergonhada. Antes de começar a descer, eu quis pedir desculpas a ele. Eu olhei para ele e falei: Passang, me desculpa pelo que eu falei. Eu estou muito forte, eu estou consciente, eu queria muito chegar lá em cima, mas se você tiver que congelar dedo, congelar pés, ficar doente, ficar na montanha, não me interessa mais subir. Me desculpa. O Passang não entendeu muito bem o que estava acontecendo, não sei o que passou na cabeça dele. Ele secou meu rosto porque eu já estava chorando por conta daquele misto de emoções. Ele voltou a minha viseira porque eu já estava olhando para ele, voltou a minha viseira, voltou a minha máscara de oxigênio e retomou a escalada. Olha. Eu não sei o que aconteceu e a gente chegou no topo. Juntos, depois de 8 horas dessa conversa. E quando eu cheguei ali, eu me senti privilegiada. É lindo demais chegar no topo do Everest. Eu olhava de um lado o Himalaia. Produção, coloca de novo as imagens enquanto ela fala, é muito lindo. Vai falando, olhava do lado. De um lado eu vi o Himalaia pelo Nepal, do outro lado eu vi o Himalaia pela China. Eu estava acima das nuvens, eu via o sol nascendo lá no horizonte. Era incrível demais, era muito lindo e me senti privilegiada. Eu abracei o Passang agradecendo por ele ter decidido seguir em frente comigo. Eu me lembrei de todas as pessoas que me ajudaram e trabalharam, se esforçaram com a sucata para que eu conseguisse o dinheiro necessário para estar ali. Eu me lembrava da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe. Eu queria que todo mundo estivesse visualizando o que eu estava vendo ali. E me sentia absolutamente empoderada, Márcia. Foi muito esforço para ter essa conquista. Me senti realmente com o maior benefício do mundo. E para voltar, depois de tudo isso? A gente, depois que chega ao topo de uma montanha, a gente entende que a gente só fez metade do caminho. Tem todo o restante, né, para a gente repetir na descida, para a gente descer. E é um momento muito difícil, porque a gente está esgotado, a gente está cansado. E a gente precisa manter a nossa concentração, o nosso foco. Eu voltei com dificuldade porque a minha água havia congelado, eu não tinha mais como me hidratar. A gente em atividade física, em esforço e mais ainda em altitude, sabe da importância de se hidratar, mas eu voltei lentamente, tentando manter a concentração, o foco para não escorregar, para não cair, para manter a segurança. Consegui voltar ao campo 4 6 horas depois. E aí, quando eu voltei no campo 4, era só alegria. Comecei a comer porque eu estava morrendo de fome, né? Foram 11 horas para subir, mais 6 para voltar até o campo 4. Tinha sido um esforço
Absurdo. Absurdo, estava esgotada. Então, me alimentei ali, eu hidratei, gravei um depoimento, que depois até coloquei no meu Instagram. Estava feliz demais. Depois descansei, dormi aproximadamente 8 horas ali, praticamente desmaiei. E no dia seguinte consegui descer até o campo 2 e depois até o campo base. Descer é tão difícil quanto subir, um lugar onde os maiores acidentes de escalada acontecem. Então, aquela história de que para descer todo santo ajuda, né? É tão difícil descer quanto subir. Essa história do santo ajudar é perigosíssimo, porque às vezes ele ajuda tanto que a gente cai em precipício, vai longe, resvala. Então é difícil mesmo, difícil. Tão difícil quanto subir é descer. Exatamente. E quanto tempo você ficou lá no topo? Isso é curioso. A gente fica no topo, em média, 5 a 45 minutos. Depende do horário que a gente chegou, depende da condição física que nós chegamos, depende de quem está com a gente, o guia. Eu fiquei 15 minutos. 15 minutos. Mas tá ótimo. Foi maravilhoso. 15 minutos de glória. Exato, exato. Agora vamos falar do trabalho da sucata, desse trabalho lindo socioambiental que você faz. Você é líder ESG. Você é ativista, você é empreendedora socioambiental. Isso mesmo. Você vai estar em Santa Catarina, inclusive nessa semana. Agora, segunda, você chega em Joinville domingo. Isso mesmo, isso mesmo. Segunda, terça e quarta, você fica ali em São Francisco do Sul, Navegantes, Isso Penha. Isso mesmo. Falando com as crianças. Isso mesmo, isso mesmo. Me conta um pouco sobre tudo isso. Legal. Então, para eu conseguir ir ao Everest, Márcia, eu identifiquei que eu precisava de um orçamento muito alto. A empreitada custava aproximadamente $67 mil. Atualmente significa quase R$400 mil. É um investimento muito alto para a minha realidade. Naquele momento eu já trabalhava como guia, eu trabalhava numa operadora via CLT, mas a minha remuneração era insuficiente para esse investimento. Então eu voltei a fazer algo que eu já tinha feito na minha infância e na adolescência. Eu voltei a trabalhar com sucatas, com reciclagem. Diferentemente da minha infância, quando eu quis comprar um brinquedo e comprei a partir da reciclagem, o volume era muito maior, o investimento era muito alto. Então eu acionei familiares, acionei amigos e comecei a contar nas redes sociais sobre esse projeto, que eu chamei de Da Sucata ao Everest. Eu comecei a trabalhar de domingo a domingo, juntando plásticos, vidros, ferro, alumínio, todo tipo de material reciclável. Na região de Campinas. Na região de Campinas. Então era Campinas e cidades vizinhas, Vinhedo, Hortolândia, Indaiatuba. E a gente juntou aproximadamente 500 quilos por dia. Eu ia até condomínios, empresas, eu ia com um carro, uma caminhonete antiga para conseguir juntar todo esse volume, era um volume muito grande. E a gente, após quase 13 meses, juntou quase 130 toneladas. Diariamente eu passava nesses lugares para retirar o reciclável e ia até o sucateiro, até o ferro velho para vender. Isso significou 1/3 do investimento necessário para a escalada. Os outros 2/3 a gente conseguiu a partir de bazar de roupas, bazar de imóveis, leilão online de equipamentos, financiamento coletivo, fizemos vendas de camisetas sustentáveis, que era feita de algodão orgânico e material PET reciclado, conseguimos participar de game show de TV, conseguimos patrocínio de empresas, 6 empresas patrocinaram, apoiaram essa jornada e justamente em 1º de abril embarquei ao Nepal rumo a essa empreitada com todo esse investimento garantido. Eu já embarquei com todas as dívidas pagas em relação a essa jornada. Sensacional, que trabalho de cooperação, de parceria, de superação, de preocupação com o meio ambiente. Impressionante você ter conseguido 1/3 do teu valor que você ia gastar através da sucata. Foi lixo mesmo, Exatamente, né? Exatamente. O lixo, o resíduo realmente tem valor. Ele gerou a possibilidade de eu realizar o meu sonho e no entorno, todas as pessoas que estavam envolvidas nessa jornada pré-Everest, todo mundo entendeu a sua responsabilidade enquanto essa cultura da sustentabilidade, de preservação ambiental. A produção, o consumo e a destinação do resíduo é a nossa responsabilidade. Foi incrível. E é isso que você fala com os alunos? É isso que você fala nas palestras? Exatamente. Como é que vai ser essa semana em Santa Catarina? Exatamente. Atualmente, eu sou embaixadora de uma empresa responsável por transformação ecológica. É uma empresa multinacional, eu sou embaixadora da empresa no Brasil. Ela tem um trabalho muito forte aqui no Sul. Essa semana que está entrando, então, estarei nessas 3 cidades que você mencionou, falando com jovens, especialmente de escolas que estudam em escolas municipais dessas regiões. Falando da nossa responsabilidade enquanto coleta seletiva, da nossa responsabilidade enquanto destinar, separar os resíduos adequadamente e dar destino adequado. Então, é importante a gente entender que todo mundo, empresas e pessoas físicas, são responsáveis por essa destinação adequada do lixo. Você acha que a gente está falando pouco sobre esse assunto, a imprensa, as autoridades? Porque você sabe que eu tenho um certo receio, aliás, eu tenho muito medo
de que a gente um dia acorde, sabe como foi quando a gente acordou com a pandemia? Uai, estamos com uma pandemia, meu Deus. Sim, Um dia a gente vai acordar, a temperatura vai estar em 50 ou vai estar em menos 50, sei lá, o que vai acontecer. Sim. Não dá a sensação assim de que poucas pessoas têm o conteúdo verdadeiro do que pode acontecer e esse conteúdo verdadeiro está sendo pouco falado? Sim, Márcia. Estou errada nesse pensamento? Eu acredito que a gente pode melhorar e muito na divulgação, na conscientização. A própria montanha, né, que eu visito tanto, já está diferente. As temporadas têm sido mudadas por conta do aquecimento global. Muito mais neve, muito mais gelo caindo, sendo derretido. A gente percebe nos locais que a gente visita resíduos em todos os cantos. Se a gente não começar a se preocupar com preservação, cuidado com a água, com o ar, com o resíduo, com tudo mais que garante a nossa vida, não existirá futuro. A gente precisa gerar mais conscientização. Do ponto de vista de reciclagem, apenas 3% do lixo do Brasil é reciclado. O restante recebe uma destinação inadequada. Vai para aterro, vai para mar. Onde é que vai esse material? Para onde é que vai? Não existe jogar fora. É muito simples, é muito clichê, mas é uma realidade. Não existe jogar fora. Para onde é que está indo esse lixo? O que é o fora? Fora é dentro. Fora é o mundo. Absolutamente. Então, a gente precisa se preocupar mais com essa preservação. Não somente do lixo, mas o cuidado como um todo. Do ar, da água, de tudo. E quando você tem essas palestras com as crianças, com os estudantes, como você vai ter agora essa semana aqui em Santa Catarina, que retorno você tem deles? É impressionante porque a gente percebe que a gente acaba transformando a mentalidade, a gente acaba ativando uma chavinha e todo mundo começa a se entender como corresponsável por essa preservação, pela destinação. Todo mundo passa a ser agente de transformação. É a educação, né, Areta? Essa semana a gente exibiu uma reportagem no nosso SC no Ar, que além do Conexão ND, eu faço um jornal aqui em Santa Catarina, todos os dias de manhã cedinho na nossa NDTV, Record TV. E essa semana a gente exibiu uma reportagem dentro de uma campanha importante que a gente tem aqui, que é relacionada ao trânsito, que é Santa Catarina Não Pode Parar, uma campanha em parceria da Fiesc aqui com o nosso grupo ND. A gente exibiu uma reportagem muito bacana de projetos que levam a educação de trânsito às escolas. Perfeito. Porque são os futuros motoristas e que estão aprendendo regras, estão aprendendo o que pode e o que não pode. E com relação ao meio ambiente, a gente tem que ser mais atuante também, sem sombra de dúvidas. Com certeza. A educação é transformadora, a educação abre a nossa mente, nos permite ter o conhecimento, ter o acesso à informação e a partir do conhecimento a gente pode ter melhores escolhas. Essa semana em Santa Catarina, aqui em Floripa, eu visitei um projeto que se chama Cidades Invisíveis. É um projeto social que acontece ali no Morro da Mariquinha. E eu percebi quanto tem havido de transformação de mentalidade, de vida, das pessoas ali se sentirem protagonistas das suas histórias, a partir do acesso à cultura da arte. Ali se tornou a maior galeria urbana do estado. É lindo demais esse lugar que vocês têm aqui no estado de vocês. Já estou pensando que a gente não fez reportagem nesse local. Vale a pena visitar, conhecer, porque é especial. O quanto há de transformação de jovens, de adultos e até as pessoas mais antigas ali da comunidade. Lindo demais. Educação é fundamental. É tudo. Educação é base para tudo. Já está chegando quase ao final do nosso encontro. Eu ainda não te fiz uma pergunta pessoal. Posso fazer? Por favor. Você é casada, você tem filhos. Como é que é a tua relação com a tua família? Como é que a tua família vê esse teu amor pelo montanhismo e essa vida que você decidiu levar? Legal. Eu não sou casada, eu tenho um namorado que super me apoiou, inclusive, nessa jornada rumo ao Everest. Não tenho filhos, tenho sobrinhos que eu amo de paixão. E a minha família é que me dá essa estrutura de força. É quem super me incentiva e permite eu perceber que eu sou empoderada, que eu tenho condição, que eu posso sonhar e realizar. Eles me dão sempre essa estrutura emocional, principalmente. Quem é a sua família hoje viva? Pai, mãe, irmãos, como é que é? O meu pai faleceu, eu sou filha de pernambucanos, a dona Euleide e o Ailton. O Ailton faleceu há 6 anos. Então não viu você subir? Não viu eu subir Mas o Everest. viu você começando essa atividade? Não chegou a ver, porque eu conhecia a atividade. Na verdade ele morreu há mais tempo. Eu sou péssima com data de morte, eu detesto lembrar de morte. Então ele não te viu montanhista? Ele faleceu enquanto eu estava no 2º ano de faculdade, então ele não me viu montanhista, infelizmente. Mas a sua mãe? A minha mãe viu, acompanhou, incentivou, os meus irmãos são também meus grandes incentivadores, eu sou a caçula de três filhos, então a minha família de algum modo me empodera muito, me incentiva muito. Você falou tanto empoderamento, você trouxe tantos exemplos aqui bacanas de superação, de força. Você já trouxe muitos exemplos e muitas mensagens aqui pra gente, mas o nosso programa está chegando ao final. Eu vou te convidar para olhar para a câmera do Val e falar no olho de quem está em casa. Qual é a mensagem nessa noite de sexta-feira para quem está nos acompanhando? Qual é a mensagem da mulher que chegou no topo do Everest? Que lindo e que desafio, Márcia, passar uma mensagem. E mais que tudo, eu diria que eu estou dando um conselho aqui. Na verdade, eu quero dizer a experiência que eu tive, o que me gerou.
A experiência de escalar o Everest, de buscar recursos financeiros para ter essa realização, foi de muito esforço mesmo. Mas eu diria também que valeu muito a pena. A gente buscar o nosso sonho, dar o passo à frente em busca dessa realização, promove em nós transformação pessoal e individual, transformação de todo o nosso entorno, da nossa família principalmente e da nossa comunidade. Então, vale sempre a pena seguir em frente em busca da nossa conquista, da nossa realização, do nosso sonho, porque a transformação é gigantesca, conquista coletiva sempre. Areta Duarte, que prazer ter você aqui com Obrigada. a gente nessa noite. Obrigada. O próximo lançamento é em Curitiba, é isso? Isso mesmo, estarei no dia 27 em Curitiba, será um prazer seguir aqui no Sul. Produção, coloca rapidinho mais uma vez na foto aqui, na tela, aqui a foto do livro, para as pessoas que estão nos acompanhando conhecerem como é que é o livro, Da Sucata ao Everest, a saga de Areta Duarte. Está aí, ó. Tá linda essa foto. Estou feliz demais. Feliz demais. Muito bacana. Então, o próximo lançamento, Curitiba. Curitiba, dia 27 de outubro. 27 de outubro. Você sabe aonde? Você lembra onde? Na loja Decathlon. Na loja Decathlon Isso também, mesmo. que foi aqui em Florianópolis também. Exatamente, uma grande parceira. Com certeza. Areta, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço, Márcia. Sucesso. Esqueci só de fazer mais uma perguntinha. Onde mais você quer ir? Já tem uma outra escalada em vista? Eu sou apaixonada por montanhas, eu quero visitar um monte por aí, mas eu gostaria de escalar todas as maiores altas montanhas que contemplam os Andes. Existe um projeto que se chama Sete Cumes Andinos, já visitei 4 deles, que foi Chimborazo no Equador, Aconcagua na Argentina, Sajama na Bolívia. Tem outros 4 que eu quero visitar, Colômbia, Peru, muitos lugares. Então vai de vez em quando nos atualizando, mandando fotos de onde você está? Claro, Pode ser? Posso com fazer certeza. esse pedido? Por favor, será um prazer. Que coisa boa. Ó, um beijo no seu coração. Obrigada, Obrigada. Obrigada por ter trazido esse exemplo Eu que agradeço. lindo nessa noite aqui pra gente. Eu que agradeço. Coisa boa. Espero que você aí em casa tenha curtido, tenha gostado, tenha aproveitado, tenha aprendido com essa mulher maravilhosa que nos trouxe aqui esse depoimento nessa noite. Areta, toda sexta-feira eu faço o convite para o Jornal de Segunda-feira. Então, vou fazer esse convite antes, aproveitem muito o final de semana, a sexta-feira à noite, o final de semana, mas segunda, venham nos acompanhar no nosso SC no ar, 6h30 da manhã, ao vivo. Eu e minha equipe estaremos esperando por vocês. Venham nos acompanhar. Um beijo do coração e até segunda-feira. Tchau, tchau.